Olá a todos, meu nome é Renan, eu sou diretor executivo da Bela Vista Cultural, que é uma editora e produtora cultural que é proponente do projeto China Impressões, Cultura e Natureza, que foi realizado com o patrocínio da empresa CEMOC, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse projeto cultural, ele é uma ação que a gente chama de transmídia, porque a gente trabalhou o tema, que é a China, através de uma série de produtos e iniciativas visando alcançar um público maior e um público diverso nas atividades que foram promovidas pela nossa proposta. Esse vídeo que a gente está gravando aqui hoje, ele é dividido em duas partes. Tem uma primeira, que é mais essa daqui, de explicação do que é o projeto, o que a gente fez, quais foram os produtos realizados. E tem uma segunda parte, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Sérgio Simões, nosso coordenador editorial, que vai abordar aqui um pouquinho os aspectos, as curiosidades, enfim, todo o conteúdo que foi levantado e foi publicado, divulgado por esse projeto cultural. Esse vídeo que a gente está gravando aqui hoje, a ideia é que ele fique disponível para toda a população em plataformas digitais. A ideia é que qualquer pessoa que queira acessar esse conteúdo, que queira ver esse vídeo no futuro, o projeto ele está sendo desenvolvido ao longo de 2022. Qualquer pessoa que no futuro queira acessar o seu conteúdo pode estudar. Todos os materiais que forem publicados estarão à disposição de todo mundo aí no site da Bela Vista Cultural. E esse vídeo ele tem a previsão de acessibilidade através de um intérprete de Libras, visando aí a inserção de um público maior do que aquele que a gente conversou inicialmente. E também como uma medida de acessibilidade assumida junto à Secretaria Especial de Cultura, visando que a gente apresente esse conteúdo também através dessa medida de acessibilidade. Bom, o que é esse nosso projeto? O projeto ele é uma ideia da editora Bela Vista Cultural. A gente começou a pensar nesse tema China alguns anos atrás. Em 2019, 2020, a gente estava vendo que o tema China ele estava ganhando cada vez mais participação e cada vez mais espaço na mídia, porque a China é um país que é aí um dos grandes países em matéria econômica. E falando de economia, de crescimento, é uma nação que está impactando todos os países do globo com a sua participação, com as suas empresas, com o seu intercâmbio. E aqui no Brasil não é diferente. A gente, inclusive, quando começou a desenvolver esse projeto, a gente começou a fazer alguns anúncios falando o que era essa ação. E o legal que a gente percebeu é que muita gente veio atrás de nós para ter informações sobre o projeto, porque China é um assunto que realmente tem muitos interessados aqui no Brasil. E a gente fica muito contente em poder fazer uma ação cultural aí que agrade, que gere um conteúdo aí que tem realmente uma demanda. O que é o nosso projeto, então? A gente teve a ideia de fazer um projeto cultural sobre a China. A gente chegou à conclusão de que um livro seria muito interessante para trazer uma série de conhecimentos para as pessoas que queiram ter acesso a essa obra, e o livro é acompanhado de uma série de propostas que visam atingir um público maior aí nas nossas ações. O projeto começou a ser desenvolvido ao longo de 2021. A gente conseguiu o patrocínio da CEMOC, conforme comentado, via Lei de Incentivo à Cultura, e essa produção teve início no começo do ano, quando a gente contratou os profissionais que participaram aí da realização do projeto. E aí eu posso citar para vocês pesquisador, produtor de texto,
pesquisador iconográfico, diagramador, diretor de arte, coordenador editorial, enfim, quando a gente vê um livro pronto, a gente muitas vezes não imagina todas as etapas e todos os profissionais que tiveram envolvidos com a realização de um projeto como esse. E essa produção levou alguns meses. No final de 2021, a gente tinha esse livro pronto e começamos a trabalhar aí a questão de visitas, apresentações, a partir do momento em que o livro esteve impresso. Só para falar rapidinho desse livro, o livro, na verdade, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Sérgio, e o Sérgio vai poder comentar exatamente o que contém essa obra, mas resumidamente a gente pode dividir o livro em duas partes. A primeira parte do livro, ela fala mais sobre os aspectos formadores da China, sobre sua cultura, população, idioma. São alguns assuntos assim que visam meio que apresentar o país como uma introdução para quem quer conhecer essa nação tão diversa. E ela vem aí como um início para a gente entrar na segunda parte. Na segunda parte, a gente traz aí uma viagem pelo país, a gente pode chamar assim, porque a gente fala dos aspectos culturais e naturais que existem nas diferentes regiões chinesas. E aí eu estou falando para vocês das principais cidades, províncias e uma série de municípios que são bem significativos para a gente entender o que é a China. E aí a gente fala dos principais atrativos que tem em cada um desses lugares. Por fim, o livro tem ali uma parte bem pequenininha no final dele falando um pouquinho sobre a China no Brasil. Quando a gente fala da China no Brasil, a gente fala um pouquinho da história dessa relação Brasil-China e termina falando aí sobre as principais escolas, associações, entidades que fazem aí o intercâmbio entre os dois países. O livro ele foi publicado, ele está à disposição para compra no site da editora Bela Vista Cultural a um valor de R$50, que é o que a gente se comprometeu como uma medida de democratização de acesso quando o projeto foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Após a publicação do livro, na verdade, quando a gente estava publicando o livro, a gente lançou uma exposição fotográfica digital que também está disponível no site do proponente. E essa exposição fotográfica digital, ela trouxe uma série de fotos que foram utilizadas no livro e a gente fez esse lançamento meio que como um chamariz, uma introdução, uma exposição assim que levantasse nas pessoas que visitassem e olhassem a qualidade dessas imagens a curiosidade para conhecer a publicação e o livro que a gente publicou. Essa exposição é totalmente gratuita e também está acessível a todas as pessoas que quiserem conhecer esse material. Um terceiro produto que foi lançado pelo Projeto Cultural foi uma cartilha pedagógica. Por quê? Porque a gente vai visitar, a gente está conversando com escolas para que a gente visite esses locais, faça apresentações, e uma apresentação específica voltada para professores. O que a gente quer com isso? A gente quer apresentar o projeto para os professores, convidá-los a serem seres irradiadores do projeto, e a gente, como produtores culturais, como uma empresa que tem aí uma atenção especial com a educação, a gente tem uma noção de que esses professores, a partir do momento que eles têm acesso ao conteúdo, eles começam a aplicar o conteúdo em sala de aula, a aplicar de repente até em outros anos, em diferentes períodos, enfim, é um público muito interessante, muito importante para a gente. Por isso, essa cartilha ela contém uma série de questões, como sugestões de atividades para serem utilizadas em sala de aula, para os estudantes do fundamental e do médio. Tem também sugestões de filmes para serem utilizados como material de apoio, livros que podem ser utilizados também como apoio, enfim, é uma ação bem completa, de modo que o professor sinta-se à vontade para utilizar esse conteúdo. O projeto ele contou com uma coordenação pedagógica, uma professora que mergulhou no tema e desenvolveu todas essas atividades. Caso, de repente, eu esteja falando com algum professor
no futuro, de repente, a gente está à disposição de quem quiser conversar a respeito do projeto, quem tiver sugestões, dúvidas, quiser bater um papo. Para nós é muito importante, a gente faz o convite a todos vocês. A cartilha pedagógica é mais um dos produtos que está disponível gratuitamente no site da editora proponente, a Bela Vista Cultural. O site é belavistacultural.com.br. Conforme eu comentei, essa cartilha ela vai ser utilizada em apresentações culturais. E quando a gente for fazer, quando a gente já está fazendo, na verdade, essas apresentações elas visam conversar também com alunos, com o público em geral, e essa daí é uma das atividades que está integrada junto ao projeto, que é a conversa mesmo sobre os aspectos que a gente ressaltou no nosso projeto. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente falar sobre as relações de cooperação, de amizade entre Brasil e China. E esse é um dos assuntos que a gente explora nessas apresentações culturais. A gente também abre essas apresentações para o grande público, qualquer pessoa que quiser participar dessas atividades estão contempladas. Mas é legal que, como a gente está gravando esse vídeo aqui para o futuro, para ficar arquivado aí nas mídias digitais e as pessoas poderem ouvir daqui a um tempo essa palestra, é legal que o conteúdo da palestra está inserido nessa apresentação que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a nossa ideia é que essa apresentação fique perene. E caso queiram conversar com a gente, enfim, os nossos contatos também vão estar disponibilizados aqui após essa nossa conversa. Por fim, temos um último produto, que é o livro no formato DAISY. O formato DAISY é um formato acessível, é um programa, é um arquivo que você coloca no computador e o computador começa a ler o arquivo para você. Esse formato ele permite a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais visuais. Então, quem tem essa questão de visão, o livro é lido por esse arquivo. Então, é uma ação integrada aí que prevê diferentes modos de acessibilidade às pessoas que queiram acessar o conteúdo. Bom, de maneira geral, é isso que é o projeto. Então, conforme eu falei, são uma série de produtos que foram realizados falando sobre o tema do projeto, que é a China e principalmente os aspectos culturais e naturais do país asiático. Eu vou me despedir de vocês agora e aí a gente vai começar a segunda parte dessa apresentação, que vai ser feita pelo Sérgio Simões, e o Sérgio vai comentar aí os principais aspectos apontados na linha editorial desse livro que deu origem a todos os outros produtos correlatos. Eu agradeço todo mundo que está aqui ouvindo e espero que vocês gostem da apresentação. Qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Sérgio Simões, coordenador editorial da Bela Vista Cultural. Vou falar um pouco sobre os principais aspectos abordados no livro que integra o projeto China, Impressões, Cultura e Natureza. A China hoje se configura como um país que une tradição e modernidade. Isso desde as primeiras civilizações que se estabeleceram, sobretudo nos rios, né? No rio Wei, no rio Yangtze e no rio Amarelo, a partir de locais onde você poderia ter uma agricultura e uma sustentabilidade para manter sua população. A pré-história é bem antiga, com sítios muito importantes. Por exemplo, o Homem de Pequim, com idades que se configura a partir de 780 mil anos. O sítio de Pequim é hoje patrimônio da humanidade e merece ser conhecido porque ele se configura uma espécie muito importante na evolução humana e atrai muitos especialistas. Uma das artes mais desenvolvidas na China é a caligrafia. A caligrafia tem como base o pincel, o papel e a tinta, e uma arte muito delicada e muito sensível que nos mostra a capacidade humana de desenhar e pintar ao mesmo tempo, sendo muito expressiva. Cada letra é considerada um ideograma, ou seja, ela é desenhada e
Por isso, requer muita habilidade. A principal língua do país é o chinês, falado por 70% da população, é o mandarim. Ele tem 80 mil caracteres em média, mas 7 mil são os mais usuais. Isso, ou seja, você pode, dominando esses 7 mil, ter uma conversação razoável. A China também, hoje, tem a sua história a partir de 13 dinastias. Essas dinastias, que incluíam tanto os imperadores como reis, começaram a partir de 2200 a.C. E elas são muito importantes na evolução do país. São 56 minorias étnicas também, sendo que 53 delas mantêm idiomas próprios. O grupo Han é considerado o maior número de habitantes e considerado, portanto, um dos maiores grupos étnicos do mundo. 90% da sua população pertence ao grupo Han. A população de mais de 1,4 bilhões de pessoas equivale a 1/5 da população mundial, ou seja, algo como 7 vezes a população do Brasil. E são países enormes e têm muitas diferenças e também similaridades. A China é um país que, como vimos, foi formada a partir dos grandes rios e por isso são chamados rios civilizadores. Toda essa epopeia é muito importante para que a gente saiba todo o potencial de desenvolvimento humano a partir de uma adaptação às condições de determinada área. Hoje, a China se configura como um país que tem muitos atrativos turísticos, incluindo atrativos de cunho cultural e natural muito importantes. São 56 patrimônios culturais definidos pela Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, sendo que apenas a Itália, sobretudo por causa da influência romana, da civilização romana, tem um número maior de patrimônios da humanidade. Esses patrimônios eles têm características diferentes. Um deles, talvez o mais conhecido, seja a Grande Muralha. A Grande Muralha, com mais de 21 mil quilômetros em toda a sua extensão, é hoje um atrativo turístico para vários estados da China, incluindo a capital, Pequim. Também temos a Cidade Proibida, também Pequim, que é um complexo de palácios imperiais muito bonitos, que sempre foram mantidos em excelentes condições e hoje atesta a grandiosidade. Outro patrimônio da humanidade também é o Exército de Terracota. São esculturas de terracota em tamanho natural, com cavaleiros e cavalos, descobertas na província de Shanxi. Tudo isso leva o país a ser um importante local para quem gosta de conhecer cultura e natureza. A China também hoje está entre os 10 países mais visitados do mundo. Essa variação tem, cada ano, evidentemente, tem uma variação, mas a China, sobretudo as grandes cidades, são destinos turísticos muito importantes, tanto no mundo ocidental como no mundo oriental. Pequim é capital, atrai muita gente, é uma cidade grande, uma cosmopolita com mais de 21 milhões de habitantes. Xangai também é um outro destino e Hong Kong também. São cidades também cosmopolitas que mesclam cultura com natureza de uma maneira bastante interessante para o turismo. O ritual de festas é muito interessante também, são festas coloridas, com fogos de artifício, com muita alegria, e uma das mais empolgantes é justamente o Ano Novo Chinês. Cada ano ela tem como principal destaque um dos animais do horóscopo chinês, e isso é definido. E todo esse ano, todas as habilidades, a força desses animais é mostrada e reforçada para que o povo chinês tenha essa mesma força e consiga vencer os desafios. A China é um país que tem várias religiões que eles convivem em total harmonia. E sendo o budismo, o taoísmo, o protestantismo as principais, o catolicismo também. O confucionismo não é exatamente uma religião,
mas sim uma filosofia de vida que traz ensinamentos, que traz toda uma ética para a vida em sociedade, para a vida de respeito ao próximo, de respeito às antigas gerações. Isso faz com que o chinês seja alguém que respeita toda essa tradição, nunca foge muito disso. E isso ele é ensinado de gerações a gerações desde antes de Cristo. Por isso, é uma civilização hoje com um grau de sofisticação e de muito sabedoria. A gastronomia, como um país gigante como a China, varia de região para região, assim da mesma forma que o Brasil. Você tem carnes, você tem legumes, você tem técnicas gastronômicas diferentes que são inclusive hoje exportadas para outros países do mundo. Um prato que é tradicional e hoje pode ser encontrado nas grandes capitais é o pato laqueado ou pato de Pequim, também um produto bastante saboroso e encontrado nos melhores restaurantes. A China hoje também valoriza muito o arroz como um principal cereal na sua gastronomia. A China, da mesma forma que o Brasil, tem a sua capital e a partir dessa capital muitas coisas se irradiam. A capital Pequim tem vários atrativos turísticos, inclusive como já estamos com relação ao patrimônio da humanidade, né? Bens declarados pelo patrimônio da humanidade, pela Unesco, como a muralha da China, Cidade Proibida, o sítio do Homem de Pequim, mas também tem outros atrativos bastante procurados, por exemplo, a Praça da Paz Celestial e a sua culinária, que é bastante diversificada também. Temos também, além da capital, outros municípios também que se configuram administrativamente da mesma forma, como Tianjin, que se destaca por um distrito financeiro, ou mesmo Chongqing, que é onde está a usina das Três Gargantas, uma das maiores do mundo. Temos também Xangai, que é um núcleo financeiro e se destaca por a sua malha metroviária e uma cidade também muito populosa. Essa cidade ela tem grandes edifícios, por isso muitas vezes é chamado como a Paris do Oriente, né? Tem edifícios muito altos. Um dos destaques é justamente a Torre de Xangai. Além da capital desses três municípios, a China também ela desenvolve, ela é dividida em termos de administração em províncias. O que são as províncias? As províncias são nada mais do que os nossos estados. Então, a gente destacou alguns aqui, que têm suas peculiaridades e podem ser visitados a qualquer parte do ano. Nós temos Fujian, que é uma cidade onde a cultura do chá é muito, muito importante. O chá é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo e tem benefícios terapêuticos muito interessantes, sobretudo nos países orientais, é muito valorizado. Nós temos também Guangdong, onde fica a antiga torre de televisão, que é um dos destaques. Seu nome anterior era Cantão, e hoje é muito comum se ver em livros de história sobretudo o passado, o cantão, o cantonês. Temos também Shenzhen. Shenzhen é uma cidade que se configura como tecnologicamente importante no desenvolvimento de softwares, de hardwares, incubadora de novas empresas, e você encontra tudo de tecnologia para montar sua empresa ou conhecimento. A China também, como tem um extenso litoral, ela tem belas praias, como Hainan, onde você pode fazer um turismo de visitar praias, bons hotéis, pousadas, e opções de ecoturismo. Outro destaque na China é Hebei, um lugar onde a muralha, no final dos seus 21 quilômetros, encontra o mar e também se destaca pelos seus palácios. O tempo na China, assim como no Brasil, varia bastante. Você tem regiões onde predomina uma certa característica e outras de maneiras diferentes, variando das planícies ou dos planaltos ou das cordilheiras, como o Tibete, na fronteira com um dos lugares mais altos do mundo. Um desses países que se destaca é Heilongjiang,
que tem as suas esculturas de gelo, famoso pelo seu festival de gelo, e permite belas esculturas, belas fotos, um lugar bastante interessante que recebe uma iluminação especial. Henan é uma outra província que é o berço da civilização chinesa. Como dissemos, essas civilizações, sobretudo as primeiras civilizações, elas se desenvolveram próximo de rio, o que era interessante porque facilitava uma economia baseada na agricultura. Outra cidade muito importante também é Hubei, que também tem uma capital que também é famosa por suas indústrias, que é Wuhan. O Hunan é a terra do líder Mao Tse-tung, então até hoje temos os atrativos que giram em torno dessa província. Assim como o Brasil, a China também tem seus parques nacionais e locais onde a natureza mostra toda a sua grandiosidade. Jiangxi, por exemplo, tem parques nacionais e templos, ou seja, é um bom exemplo de uma província onde o turista pode aliar natureza e cultura e também, por que não, uma religiosidade. Liaoning é a antiga Manchúria, uma das capitais do Império Manchu, que foi uma das dinastias muito importantes em termos globais, também muito ensinado nos livros de história e que também merece ser conhecida. Shanxi, finalmente, também onde se encontra 7.000 estátuas de terracota na cidade de Xi'an. São impressionantes essas estátuas e são declaradas Patrimônio da Humanidade. Foram descobertas recentemente e deixou todo mundo atônito pela característica de cada soldado com sua feição única, uma arte extremamente sofisticada. Shandong, justamente a terra de Confúcio, como nós vimos, né, o confucionismo é uma filosofia muito impregnada na cultura chinesa, não é exatamente uma religião, mas que ensina valores de ética, de respeito, de harmonia, de convivência. Sichuan é talvez uma das mais conhecidas, justamente pelos pandas gigantes, que são animais belíssimos, que está sendo feito um trabalho de preservação, que eles têm toda uma característica de uma determinada floresta que precisa ser preservada. Yunnan, campos de arroz, também é um outro patrimônio da humanidade. São belíssimos esses campos de arroz. Eles são milenares e pela incidência do sol, eles, de acordo com exatamente o que é plantado, têm cores diferentes. Ou seja, isso sempre revela boas fotos. Taiwan também é uma ilha com suas características próprias. É uma ilha com uma autonomia administrativa e uma moeda própria, mas evidentemente ligado ao Comitê Central, que define as normas e as ações. Nós temos também as regiões autônomas. O que são as regiões autônomas? São regiões que preservam minorias étnicas e que podem, assim, desta forma, manter sua cultura, seus costumes, suas vestimentas, sua gastronomia, todo um modo de vida que é milenar, que foi mantido, foi criado, e isso dá uma característica muito interessante, porque o turismo de cunho cultural é uma vertente do turismo que cresce no mundo, e essas regiões autônomas atraem muita gente justamente por isso, a capacidade dessas pessoas de manter sua cultura, de manter os seus laços. Vamos citar dois exemplos: a Mongólia, ou Mongólia Interior, que fica próximo exatamente da Mongólia e próximo da Rússia. Tem o deserto de Buidajaran, que é uma paisagem típica, e também tem seus campos, onde você vê ainda hoje pessoas criando seus animais, couro, lã, que são subprodutos dessa criação, não foram abandonados e preservam o estilo de vida e seus produtos artesanais. Também temos o Tibete, que fica na fronteira da Índia com o Nepal,
O Tibete, evidentemente, é um dos destinos mais procurados e tem na sua capital, Lhasa, uma cidade alta também, fica a 3.700 metros de altitude, e tem vários palácios belíssimos. Um deles é o Palácio Potala, que tem uma arquitetura muito interessante e merece ser conhecido. O Tibete, como um todo, é uma região conhecida como o teto do mundo, ou seja, com a cordilheira do Himalaia, com picos acima de 8.000 metros, onde as condições de vida são muito difíceis, mas, por outro lado, é hoje um destino muito procurado por quem gosta de praticar o alpinismo, ou seja, é o sonho de consumo de todos os alpinistas que gostam de desafios. Nós temos também na China duas regiões administrativas especiais, que, como o nome diz, são duas cidades que têm toda uma autonomia, mas ligada a Pequim. Hong Kong, que é uma ilha, é muito cosmopolita, ou seja, é uma cidade com altos edifícios, com ritmo frenético das grandes cidades do mundo, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Um destino de compras com as principais grifes do mundo todo, tendo lojas onde são vendidos produtos como perfumes, roupas caras, celulares e todos outros equipamentos sofisticados tecnologicamente. Hong Kong, durante algum tempo ficou sob administração inglesa e, em 1997, retornou para a administração chinesa. É um destino turístico muito interessante porque você tem restaurantes importantes. Macau, finalmente, é uma cidade que diz muito a nós brasileiros porque teve uma colonização portuguesa também, como o Brasil. Voltou à administração chinesa a partir de 1999. Hoje se configura como um destino também internacional, com os cassinos, as suas luzes e a cultura portuguesa. Diante dessa cultura, é um destino que a culinária tem toda uma característica própria de uma fusão entre pratos chineses tradicionais e pratos de origem portuguesa, sobretudo peixes como bacalhau. É um mix muito interessante e por isso seus restaurantes também merecem ser conhecidos. Macau também tem um destino turístico muito importante e tem o seu centro histórico, ou seja, a forte influência portuguesa, inclusive nos nomes das igrejas, nos nomes das ruas, é muito afeito à nossa cultura, ou seja, isso é uma característica única em toda a Ásia, e por isso esse centro histórico acabou sendo definido como Patrimônio da Humanidade, justamente por misturar duas características tão distantes, que seria uma parte do Oriente e uma parte do Ocidente. A China hoje recebe turistas no ano todo e não faltam atrativos. Todos eles merecem ser conhecidos e, de uma certa forma, o turismo nos aproxima e estreita os laços de dois países tão distantes. O primeiro contato China-Brasil tem muito tempo, mais precisamente no século XIX, quando Dom João VI, após a chegada da família real, queria desenvolver o país e procurar novas culturas. Uma das culturas que ele achou interessante desenvolver é exatamente a cultura do chá, mas, evidentemente, os portugueses não dominavam a exploração do chá e uma cultura economicamente viável. Então, Dom João VI optou por trazer imigrantes chineses, pessoas do campo que apostavam na plantação do chá e tinham todo o know-how e um conhecimento. Essa primeira cultura foi a primeira vez que os chineses foram trazidos para o Brasil para serem explorados uma atividade econômica, e também eles ajudaram nos séculos seguintes, também foram trazidos para trabalhar nas ferrovias, sobretudo a partir da industrialização do Brasil, no final do XIX, no século XX, em que o país passou a receber novas ferrovias. As relações comerciais do Brasil e da China
se estendem desde este período, com uma aproximação mais a miúde nas últimas décadas. A China é um grande parceiro comercial, importa produtos como minério de ferro, como soja, inúmeras commodities que hoje são fundamentais para a balança comercial do Brasil e trazem dividendos aos dois países. Além da questão econômica, de serem importantes parceiros comerciais, de serem parceiros nos BRICS, né, inclui também a África do Sul, a Rússia. Isso tem feito com que as relações cada vez mais sejam próximas e a questão tem parte do econômico e também chega na parte cultural. Um dos grandes e importantes braços da cultura da China no mundo todo é justamente o Instituto Confúcio. E no Brasil não é diferente. Várias capitais do Brasil têm sedes do Instituto Confúcio, e tão importante quanto isso é ter uma ligação entre as faculdades ou universidades brasileiras e as universidades chinesas. Existe uma espécie de apoio dessas universidades chinesas para os institutos confúcios aqui no Brasil, sobretudo nas grandes capitais do Nordeste, nas capitais do Sudeste, no Sul também, Centro-Oeste. E isso faz com que quem se interesse pela cultura chinesa possa aprender, possa saber um pouco mais, possa saber exatamente de como é a educação na China, tanto a educação ou, em alguns casos, por exemplo, também a medicina chinesa, que é uma medicina que é um pouco diferente da ocidental, na medida em que ela trata do indivíduo, ela não trata do indivíduo, não se preocupa tanto com a doença, procura valorizar a harmonia, a dualidade, o yin e yang, e isso é muito importante porque traz um grande conhecimento milenar que faz parte da cultura chinesa. Em São Paulo, nós temos relações diplomáticas também, representantes e culturais. O cultural, nós temos vários templos de origem budista. O templo Zulai, em Cotia, é um deles. Merece também ser conhecido. Ele é muito forte, muito grande e traz belas estátuas, jardins muito bem mantidos, toda uma programação ao longo do ano, tem uma interessante atividade social e é muito importante também para mostrar, justamente com o Instituto Confúcio, que dois países tão distantes podem se aproximar culturalmente, economicamente e planejar um futuro próximo e em melhores condições. Hoje a China investe no Brasil, investe em setores de infraestrutura, de uma certa forma, colocando dinheiro onde o Brasil tem uma carência muito grande, que é justamente no setor de infraestrutura. Pode-se dizer, por exemplo, no setor de eletricidade, na extração de petróleo, na mineração, sobretudo minério de ferro, e também em tecnologias mais avançadas, como todo um know-how de 5G, que hoje o 5G é fundamental para as grandes empresas, para as atividades como medicina, automação e toda essa demanda cada vez mais sofisticada, e o Brasil não pode ficar para trás. Tudo isso se configura como dois países muito próximos, que têm muito a ganhar fazendo essa troca comercial, essa troca cultural. E essa publicação justamente procura trazer um pouquinho do que é o Brasil, da China, e um pouquinho do que é a China para o Brasil. Espero que vocês gostem e obrigado por esta oportunidade. Até a próxima.